nosso encontro. Então, sejam todos bem-vindos, boa noite. Vamos dar continuação ao nosso estudo do livro Eventos Finais. Hoje, o capítulo 11. Olha só, já estamos no capítulo 11. Deixa eu só ajeitar aqui os slides, tá? Para a gente começar. Compartilhar a tela com vocês. Tudo certinho? Estão vendo direitinho a tela? Sim, Sim, tá ótimo. Muito bem. Então, vamos lá. Capítulo 11. Enganos satânicos nos últimos dias. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, e os versículos 1 ao 5. Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo nos diz. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 ao 5. É um texto bem conhecido, mas que contém um detalhe crucial, que acaba que a maioria passa por alto e não atenta para isso. Mas é exatamente esse detalhe que abre os nossos olhos para compreendermos melhor a estratégia de Satanás para enganar, se possível, como disse Jesus, até os próprios escolhidos. Então, vamos ler o texto? 2 Timóteo 3, versos 1 ao 5. Quem achou, boa pode fazer a noite. leitura. Vou ler então. Pode ler, irmão Adriano. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Isso, obrigada. Então, aqui, irmãos, a pergunta é: você percebeu qual detalhe importante dessas palavras de Paulo? Alguém pode dizer? Que detalhe crucial foi que ele falou aí? Alguém se arrisca? Eu acho que é nos últimos dias, né? Nos últimos dias. Muito bem. Cadê? Também é muito Cadê? importante, né? Que ele Eu escreveu. acho que é tendo forma de piedade, mais amigos, tendo forma, como é que é? Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder. Certo. Que eles têm forma de piedade, né? Dá até um bom tema de sermão, né? Sim. Forma de piedade. É isso mesmo, Eliane. Isso. É muito importante, né? Essa questão de que realmente Paulo ele está falando para os últimos dias. Só que muitas Ah, vezes. está escrito aqui. Oi? Agora eu estou vendo que está escrito aqui na tela também. Isso, eu coloquei agora aqui. Então, muitas vezes, muitos olham para esse texto como se fosse uma opinião geral do mundo ou dos que estão lá fora, aplicam para as pessoas que estão lá fora. Mas, amados, nós estamos vivendo nos últimos dias, como disse a Débora, como afirmou aqui o apóstolo Paulo, nos últimos instantes, nos últimos anos da história deste mundo. Chame como você quiser. Mas nós estamos vivendo em tempos emprestados justamente pela longanimidade e misericórdia de Deus. E os 4 ventos da terra estão para ser soltos. A terra está gemendo. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E o Senhor tem um povo que, mesmo espalhado em toda a extensão da terra, tem ouvido a trombeta do céu, o chamando que está unido em oração. Quero te peço uma qualidade. Alguém quer falar alguma coisa? A outra tela era boa, você desgrava os dois. Ela era. Amor, eu preciso que você me ajude aí, viu? Me coloquei aí como co-host.
Certo. Irmãos, está tudo se cumprindo. E tudo se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas o Senhor, ele tem um povo que mesmo estando espalhado por toda a extensão da terra, tem ouvido a trombeta do céu, os chamando a estar unido em oração, em diligente estudo da palavra de Deus. Há um povo unido em um só coração e pensamento, um povo que clama pelo batismo do Espírito Santo, um povo que clama pela mente de Cristo, um povo que sente saudades de casa, um povo que sente saudades de um Deus que nunca viu, mas que pela fé contempla. Sente saudades de um lugar que nunca foi, mas que pela fé o Espírito lhe revela. Então, o tempo, meus irmãos, é de preparo. Precisamos estar cingidos da armadura de Deus. E essa questão aqui, tendo forma de piedade, é um dos maiores enganos do inimigo, porque é uma forma de cristianismo, é o que nós vamos ver aqui no estudo desse capítulo. E nós precisamos da armadura do Senhor. E lá em Efésios 18, aliás, Efésios 6, do 10 ao 18, nós encontramos o texto que Paulo fala sobre a armadura de Deus. E o que contém nessa armadura? Ele começa falando sobre a couraça da justiça. Se você abrir em Jeremias, nós não vamos ler esses textos aqui, se você quiser dar um print para ler depois, tá bom? Mas, irmãos, a couraça da justiça, Jesus é o Senhor justiça nossa. Está lá em Jeremias 26:6. Nós precisamos também do cinto da verdade. E Jesus é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos do que mais? Do escudo da fé. Lá em Apocalipse 14:12, diz que os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Nós precisamos da fé de Jesus. É o povo de Deus, aquele que tem a fé de Jesus. Paulo também fala do capacete da salvação. Irmãos, Cristo é o nosso Salvador. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os calçados da preparação do Evangelho da Paz. Em Isaías 9:6 diz que Cristo é o príncipe da paz. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cristo é a palavra, Cristo é o verbo. Percebem? A nossa armadura, meus irmãos, é Cristo. Nós precisamos estar revestidos de Cristo. Este é o caminho, andai por ele, como diz Isaías 30:21. Então, amados, se queremos estar salvos dos enganos do maligno, precisamos estar revestidos da armadura celestial, que é Cristo. Se assim estivermos, então não cairemos nos enganos satânicos dos últimos dias. E aqui nós vamos entrar no nosso primeiro tópico, que é sob o disfarce do cristianismo. Então, tendo forma de piedade. Olha o que ela diz. Aproximamo-nos do fim da história terrestre, e Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão. Olha só, dirigente do mundo cristão. Como nós já vimos no início no texto de 2 Timóteo, os agentes de Satanás, eles possuem um disfarce, que é o disfarce, justamente o disfarce da piedade. Foi usando esse disfarce que ele fez cair terça parte dos anjos do céu com ele. Ele usou de um disfarce. Ele queria mostrar a todos que ele tinha razão. Foi usando o disfarce da piedade que ele enganou Eva, lá no Éden. E tem sido esse disfarce que ele tem usado ao longo dos séculos. E é sob esse mesmo disfarce que ele vai enganar a muitos nesses últimos dias, como já tem enganado. E aqui embaixo ela diz assim, ó, como os espíritos professaram fé na Escritura Sagrada e demonstrarão respeito pelas instituições da Igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Então, nós não podemos esquecer quando Jesus ele foi tentado no deserto pelo inimigo. E o próprio inimigo usou o quê? Usou as Escrituras, usou a palavra de Deus. Então, amados,
Satanás, ele é o mestre do disfarce. Se não estivermos vigiando e orando segundo a ordem de Cristo, acabaremos aderindo a muitos dos seus enganos como se fossem coisas boas e acabaremos abrindo mão para muitas concessões, e isso é muito perigoso. É certo que nós precisamos ter muito cuidado com os extremos, legalismo, secularismo, mas muitas das decisões que nós precisaremos tomar, no que diz respeito a princípios bíblicos e estilo de vida cristão, serão tidos pelo mundo como ideias e atitudes radicais. E aí, estamos prontos para enfrentar a represália que virá, como a Adair bem orou? Estamos prontos para entrar na fornalha? Eu acredito que muitas das dificuldades que nós temos enfrentado hoje dentro e também fora da igreja têm nos preparado para este momento. Então, temos nós buscado a sabedoria de Deus, o poder da terceira pessoa da Trindade, do nosso Consolador, do Espírito Santo, para sabermos como agir ou como não agir em cada situação. Porque, meus irmãos, o maior abalo dos principados e potestades contra nós virá dentre aqueles que professam a nossa fé. Isso é assustador, mas é real. E é o nosso próximo tópico, ó. Até mesmo na igreja adventista. E eu separei essa frase aqui. E, irmãos, eu penso ser uma das revelações mais tristes que há na profecia. Lembrem de Judas, que traiu o Salvador por 30 moedas de prata e ainda entregou o Senhor com um beijo na face. Aqueles que não estão buscando guardar o seu coração através da comunhão diária, que não estão sinceramente buscando crescer na graça de Deus e em sua experiência cristã, semelhante a Judas e aos líderes judeus que entregaram Jesus à morte, estes vão trair os seus antigos irmãos, vão entregá-los aos tribunais e, por fim, vão caçá-los como se fossem animais. E olhe o que a irmã White diz a respeito desses ex-adventistas. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. E aqui, ó, eu trouxe esse texto do Grande Conflito, na página 608, quando ela diz que eles, né, esses ex-adventistas, tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Então, irmãos, nós precisamos, como nunca, atender ao chamado do Senhor, quando ele diz, vigiai e orai, porque o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Então, nós precisamos nos apegar ao Espírito Santo, ao Senhor, a cada dia mais. E surgirão espíritos de mentira, contradizendo as Escrituras, contradizendo a Bíblia. Olha o que ela diz. Os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Precisam compreender o estado dos mortos. Irmãos, outro dia eu estava conversando na escola sabatina com um irmão, e ele expressando a sua preocupação com relação à doutrinação, ultimamente, da igreja. As pessoas estão se batizando e não estão sendo doutrinadas, não estão sendo ensinadas, pelo menos como deveriam ser. E ele dizendo que uma igreja apelou para que ele fosse pregar e explicar sobre o estado dos mortos. Não era para pessoas de fora, era para a própria igreja. Então, isso aqui, ó, nós precisamos compreender bem, meus irmãos. Compreender o estado dos mortos. O que a palavra de Deus nos diz com relação a isso? Pois, olha o que vai acontecer. Os espíritos de demônios lhes aparecerão. Não vai ser brincadeira, não. Vai ser algo muito forte. Pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhes declararão que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não escriturísticas. Então, eles vão surgir com várias inverdades, com vários enganos, e se nós não estivermos firmados, bem alicerçados na palavra de Deus, nós vamos acabar ruindo, nossa fé vai ruir. Aí a gente vê a importância do final ali do Sermão do Monte, quando Jesus ele diz que nós precisamos estar firmes sobre a rocha. E ele diz, aqueles que ouvem e praticam, ou seja, aqueles que ouvem e colocam em prática a verdade que aprenderam. Então, não é só ouvir, não é só conhecer, a gente precisa praticar.
Mas esse praticar, irmãos, não vem de nós mesmos. Ele vem do Espírito Santo em nós. É a justificação de Cristo, né? A justiça de Cristo imputada a nós. Então, se nós permitirmos que essa obra seja realizada e o Espírito Santo nos santifique um dia de cada vez, então nós vamos estar preparados para o que há de vir. Do contrário, muitos, infelizmente, vão cair. E ela continua dizendo assim, ó, mediante os dois grandes erros, é o mesmo tópico? É, né? É. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas, enquanto o primeiro, ou seja, a imortalidade da alma, lança o fundamento do espiritismo, o último, que é a santidade do domingo, cria um laço de simpatia com Roma. Então, olha só como vai ser o engano do inimigo com relação à imortalidade da alma e também com relação à santidade do domingo, dois grandes enganos. Mas olha o que ela diz aqui, ó, eu destaquei bem. Mas o povo de Deus não será desencaminhado. Então, aqueles que estiverem buscando ao Senhor com sinceridade, se a gente permanecer como nós estamos aqui, unidos, estudando, mesmo a gente estando distantes uns dos outros, mas nós estamos unidos no mesmo propósito, de buscar a palavra de Deus, de buscar a verdade do Senhor. E é nesse movimento, nessa busca, que o Espírito Santo vem sobre nós e nos ajuda e fala conosco e nos dá o discernimento que a gente precisa. E o que que vai acontecer? Né? Quais vão ser os enganos também que o inimigo vai usar? Próximo tópico, falsos reavivamentos. Eu coloquei aqui um exemplo que foi o avivamento de Asbury. Nós sabemos que a profecia ela aponta para um tempo de genuíno reavivamento no meio do povo de Deus. O Espírito Santo vai ser derramado, vai vir a chuva serôdia. E nós precisamos pedir por isso. De forma que a Pena Inspirada nos diz que buscar o verdadeiro reavivamento deve ser a nossa primeira atividade. Eu estou ouvindo um sonzinho. Se vocês puderem manter o microfone desligado, gente, eu agradeço, tá bom? Porque eu me perco nas ideias quando eu escuto algum barulho. Desculpa, viu? A interrupção. Onde é que foi que eu parei? De forma que Ellen White ela nos diz que buscar o verdadeiro reavivamento deve ser a nossa primeira atividade, ou seja, deve ser a prioridade na nossa vida, buscar o batismo do Espírito Santo, buscar esse reavivamento, essa reforma tão necessária em nós. Precisa começar por nós. Mas se há um reavivamento verdadeiro, é porque também existe um falso reavivamento, porque tudo que o Senhor faz, o inimigo quer, cria uma contrafação. E eu trouxe aqui um exemplo disso, aqui nesse slide, né? Avivamento de Asbury, que aconteceu ali. O que aconteceu naquele lugar circulou, irmãos, o mundo através das mídias sociais. E pessoas de várias partes do país, ali, né, dos Estados Unidos, e também do mundo, foram lá só para ver o que estava acontecendo e para participar daquele suposto avivamento espiritual. Eu não estou dizendo com isso que não tinham ali pessoas sinceras, pessoas que estavam realmente buscando ao Senhor. Eu acredito que o Espírito Santo pode sim ter atuado no coração dos que estavam ali buscando a Deus em sinceridade, né? Sinceridade de propósito. Mas não é esse tipo de reavivamento de que o mundo precisa e de que a Bíblia prevê. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de 2 Reis. Deixa eu ler logo esse texto aqui, rapidinho. Diz assim: Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas, e antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disto, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um despertamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Olha só o que ele vai operar. E ela continua dizendo assim: há um excitamento emotivo. Olha como o Satanás ele faz, ele mexe com as nossas emoções, e ele sabe como é importante e como ultimamente as pessoas têm sido movidas por emoções, né?
Há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Precisamos ter muito cuidado com isso, viu, irmãos? Mistura do verdadeiro com o falso. Contudo, ninguém necessita ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza destes movimentos. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho da Escritura Sagrada, desviando-se das verdades claras que servem para provar a alma e que exigem a renúncia de si mesmo e a do mundo, podemos estar certos de que ali não é outorgada a bênção de Deus. Então, irmãos, nesse reavivamento aqui eu pergunto, as pessoas abriram a palavra e com sinceridade buscaram a verdade? Podem ter aberto em algum momento, mas não foi esse o foco aqui. Então, foi algo muito emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, um excitamento emotivo. Então, temos que ter muito cuidado. Agora, vamos para o texto, 2 Reis, capítulo 23, versículos 2 ao 3. 2 Reis 23. Nós temos aqui um exemplo de reavivamento. Reavivamento bíblico. 2 Reis, capítulo 23, versículos 2 e 3. Quem achar pode ler. Então o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Obrigada. Então, olha só o que nós vemos aqui. O rei Josias, né, um dos seus subordinados encontra a lei do Senhor, encontra a palavra de Deus, lê para ele rasga as vestes, né, fica profundamente angustiado, porque o povo não estava colocando em prática a palavra do Senhor. Então, ele reúne todo o povo, toda a liderança, e todo o povo, desde o menor até o maior, ou seja, todos foram ouvir a palavra de Deus, foi lida a palavra, e depois o que que aconteceu? Sabe o que aconteceu depois disso, o resultado? Olha só, vou ler alguns trechinhos para vocês. Ele mandou que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus e os queimou fora de Jerusalém. Olha o que ele fez mais. Destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo. Derribou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor. Irmãos, olhe o nível que o povo chegou. Tinha prostituição cultural dentro da casa de Deus. Irmãos, se isso na misericórdia do Senhor ainda é sobre o povo, eu não sei o que chamar. Quando as pessoas chamam o Senhor, o Deus do Antigo Testamento, de Deus irado, né, Deus tirano, gente, é muita misericórdia. Eles montaram praticamente uma casa de prostituição dentro da casa de Deus. Então, foi derrubado tudo isso. Profanou os altos, derrubou os altares das portas. Profanou Tofete, que está no Vale dos Filhos de Inom, para que ninguém queimasse seu filho e sua filha como sacrifício a Moloque. O povo de Deus estava queimando seus próprios filhos. Tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol. Os carros do sol queimou, derribou os altares que estavam sobre a sala de Acais. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém. Irmãos, foi muita coisa. Fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos. E depois vem falando aqui que ele derrubou o altar de Betel, que celebrou a Páscoa com o povo. Irmãos, isso aqui é um reavivamento e reforma. Isso aqui é o que o Senhor deseja fazer no meio do seu povo. Reavivamento que conduz
a uma reforma. Então, se não houver mudança, irmãos, não é reavivamento. E se não houver realmente um arrependimento genuíno, o Senhor não tem o que fazer. Então, precisa vir da nossa parte, a gente precisa tomar decisões. E foram as decisões que o rei Josias tomou e que o povo aderiu. E isso sim é um verdadeiro reavivamento, é uma verdadeira reforma. E essa é uma obra que o Espírito Santo deseja realizar, a começar em mim e a começar em você. Então, a questão é, nós estamos permitindo que essa obra, ela realmente aconteça? A palavra de Deus nos diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Este é o apelo do Espírito do Senhor a todos nós esta noite. E algo também, irmãos, que vai mexer muito nesses últimos dias com relação à adoração, a verdadeira adoração e a falsa adoração, é com relação à música. Então, é o nosso próximo tópico. A música torna-se um laço. Olha só, meus irmãos. Eu não sei qual é o sentimento de vocês com relação a esse assunto, mas eu me pergunto, onde foi parar a música adventista do sétimo dia? Porque boa parte do que eu escuto hoje dentro da igreja, eu não consigo chamar de louvor a Deus. Estamos perdendo a nossa identidade musical, que muito se iguala hoje às demais igrejas evangélicas e pentecostais, não tem diferença. Eu não estou aqui apontando ninguém, é só um desabafo, tá bom? Mas quando nós estudamos as profecias, descobrimos que essa questão também é profética. Também haveria esquisitices, mistura do santo com o profano nas músicas da igreja. Olha o que a irmã White diz aqui. As coisas que descrevestes como tendo lugar em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de ter lugar imediatamente antes do fim do tempo da graça. Irmão, se nós estamos vendo essas coisas esquisitas acontecendo agora, isso aqui está dizendo, a irmã White está dizendo, a revelação está dizendo que isso teria lugar imediatamente antes do fim do tempo da graça. Então, nós temos que clamar pela misericórdia do Senhor sobre o seu povo, sobre a sua igreja. E ela continua dizendo, demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. Então, eu gosto muito do texto quando ela diz assim, a igreja talvez pareça que vai cair, mas ela não vai cair. Porque, como nós vimos aqui, na época do rei Josias, o povo de Israel estava completamente voltado para a idolatria, para a prostituição, para a promiscuidade. Apostasia geral, irmãos. E o Senhor teve misericórdia. O Senhor usou um líder do seu povo para trazer o povo de volta à verdadeira adoração. Então, o Senhor deseja também usar a nossa vida para que a igreja de Deus volte a adorar o Senhor em espírito e em verdade. E ela diz também, ó, Satanás fará da música um laço pela maneira porque é dirigida. Irmãos, estão acontecendo muitas coisas esquisitas dentro da igreja de Deus. Eu não vou ficar aqui mostrando vídeos, nem apontando lugares, nem ninguém, porque eu acho que já tem vídeos demais circulando pela internet. Já tem gente demais divulgando a apostasia. Eu gostaria aqui de divulgar o que diz a Bíblia e o espírito de profecia a respeito desse assunto. Então, como eu não sou especialista, se você deseja conhecer a verdade a respeito disso e estiver disposta também a louvar a Deus como ele se agrada e não de acordo com os seus gostos pessoais, depois, então, assista os vídeos que eu vou compartilhar lá no grupo. Eu vou colocar lá no grupo um vídeo do pastor Vanderlei Dornelles. Pastor Vanderlei, ele é doutor em teologia, é um homem de Deus. E também vou colocar uma playlist das palestras do americano Christian Berdal, mas é com tradutor, tá bom? E depois que assistir essas palestras, você só não entende qual é a vontade de Deus a esse respeito se você não quiser, porque é tudo explicadinho, tá bom? Então, irmãos, Satanás, ele é astuto.
E como nós vimos lá no início, ele é o mestre dos disfarces. Então, controlar as emoções através desse veículo da música, que é tão poderoso, é algo muito simples para quem era o regente do coro angelical. Satanás era o regente do coro angelical no céu. Por isso que eu bato e rebato numa mesma tecla. Não negligencie a sua comunhão com Deus. Não negligencie a sua comunhão com Deus. Persevere em buscar ao Senhor nas primeiras horas do dia, e Ele vai fortalecer você para as batalhas daquele dia. Mas a gente precisa lembrar que a comunhão de Deus, ela tem prazo de validade de 24 horas. O que nós tivemos hoje com o Senhor, os momentos que nós tivemos hoje com Deus, as experiências que nós tivemos hoje, não vale para amanhã, irmãos. Pode valer para a gente lembrar, se fortalecer no Senhor e agradecê-lo, mas não vai nos fortalecer para aquele dia. Nós precisamos ter um encontro diário com Jesus. Nós precisamos renovar as nossas forças todos os dias. E aqui entramos no outro tópico, que é o falso falar em línguas. Eu creio que todos nós já estamos por dentro desse assunto. É um assunto já que a palavra de Deus é muito clara com relação a isso. E ela diz assim: o fanatismo, a exaltação, o falso falar línguas e os cultos ruidosos têm sido considerados dons postos na igreja por Deus. Alguns têm sido iludidos a esse respeito. Os frutos de tudo isto não têm sido bons. Aí diz aqui o versinho, né, que Jesus falou: pelos seus frutos os conhecereis. Algumas pessoas não se satisfazem com uma reunião, a menos que experimentem momentos de poder e de gozo. Esforçam-se por isto e chegam a uma confusão dos sentimentos. A influência dessas reuniões, porém, não é benéfica. Certa vez, uma pessoa que nós demos estudo, ela nos perguntou nesse momento do estudo sobre a questão do falar em línguas, e nós fomos mostrar para ela o que a Bíblia falava a respeito. E ela disse que quando ela participava da outra igreja, que ela frequentava antes, ela ficava constrangida, porque via todo mundo ao redor falando em línguas e menos ela. Ela disse que teve um momento que ela disse: meu Deus, por favor, me ajude, me ajude, me ajude a falar em língua, e começou a falar, enrolar a língua, como se estivesse falando, para poder acompanhar o ritmo dos que estavam ali ao redor. Então, ou seja, às vezes acaba que você força algo que se torna uma confusão, mas não é uma adoração, né? A gente sabe que é uma falsa adoração, mas verdadeira adoração não é. E ela continua dizendo assim: as mais proveitosas reuniões para o bem espiritual são as que se caracterizam pela solenidade, olha só, irmãos, solenidade, e o profundo exame do coração. Cada um, tá bom? Procurando conhecer-se a si mesmo e com sinceridade e profunda humildade, buscando aprender de Cristo. Então, não adianta também você estar na igreja e estar olhando: olha, eu espero que fulano esteja ouvindo o que está sendo pregado, porque ele precisa ouvir. Nós precisamos buscar, irmãos, ouvir a voz de Deus por nós mesmos. Cada um, como ela diz aqui, procurando conhecer-se a si mesmo. Como Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos e não a vida alheia. Então, que Deus nos ajude nisso, né? Porque é algo que é muito difícil. E o próximo tópico fala sobre anjos maus aparecem como seres humanos. Irmãos, esse assunto é de arrepiar até os cabelos das unhas. E se você ficar incrédulo com relação ao que eu vou ler no Espírito de Profecia agora, assista o testemunho do ex-satanista Gabriel Estevão. Tem até no canal do pastor Michelson Borges. Se você colocar Michelson Borges, Gabriel Estevão, eu creio que vai aparecer. Ou leia o livro Viagem ao Sobrenatural, de Roger Morneau. E você vai perceber que o que ela está falando aqui não se trata de absurdos. O que o Senhor nos revelou, né, através dela. Esses textos, na verdade, abrem os nossos olhos ainda mais para a realidade do grande conflito no qual todos nós estamos envolvidos. E ela diz o seguinte: Satanás usará toda a oportunidade para seduzir os homens e desviá-los de sua lealdade a Deus. Ele e os anjos que caíram com ele aparecerão na terra como homens procurando enganar. Isso é muito forte, não é?
Então, eles vão se materializar e aparecer para enganar as pessoas. Anjos de Deus também aparecerão como homens e usarão todos os meios ao seu alcance para frustrar os desígnios do inimigo. Tem até aquela música, é uma música bem antiga, que diz assim, é, talvez. Como é aquela do Anjo Mo? Me lembra aí a letra. Que a gente recebe anjo sem saber, não é assim? Não é assim? Isso. Hospedando o anjo sem saber. Talvez Hospedando o hospedemos. anjo. Isso, Uhum. hospedando o anjo sem saber. Então, irmãos, da mesma forma que os anjos de Deus, eles aparecem, podem aparecer em forma humana, e a gente nem faz ideia disso, Satanás e os seus anjos também podem fazer a mesma coisa. E ela diz assim, ó, anjos maus em forma humana falarão com os que conhecem a verdade. Eles interpretarão mal e desvirtuarão as declarações dos mensageiros de Deus. Então, vão vir para dizer assim, olha, o que está falando aí não é verdade, não é tudo mentira. E os adventistas do sétimo dia esqueceram a advertência dada no 6º capítulo de Efésios. Olha só a armadura de Deus, que a gente viu lá no início. Estamos empenhados numa peleja contra as hostes das trevas, a menos que sigamos nosso dirigente, Cristo Jesus, bem de perto, Satanás obterá a vitória sobre nós. Então, nós precisamos, irmãos, da armadura de Deus, que é Cristo em nós. E ela continua dizendo, anjos maus, disfarçados como crentes, olha só, atuarão em nossas fileiras para introduzir um forte espírito de descrença. Não permitais que nem mesmo isso vos desanime, mas trazei um coração leal ao socorro do Senhor contra os poderes das agências satânicas. Esses poderes do mal se juntarão em nossas reuniões, não para receber uma bênção, mas para combater as influências do Espírito de Deus. Então, aparecendo, entrando ali, sorrateiramente, entre o povo de Deus, para desvirtuar o povo de Deus. Isso é muito sério, amados. Tem uma citação da irmã White que eu gosto muito, que diz que Satanás, ele teme que o povo de Deus tire do meio dele todo o obstáculo que atrapalha que o Espírito Santo seja derramado. Ou seja, o que Satanás mais teme é aquele verso que está em Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É disso que Satanás mais teme, que o povo de Deus tire todos os obstáculos para que o Espírito Santo, então, seja derramado. E outro grande engano que ele vai trazer é justamente a personificação dos mortos. Olha o que ela diz. Anjos maus vêm na forma desses entes queridos, relatam incidentes relacionados com sua vida e efetuam atos que eles realizaram enquanto viviam. Desse modo, levam as pessoas a crer que seus amigos falecidos são anjos que pairam sobre essas pessoas e se comunicam com elas. Esses anjos maus, que aparentam ser os amigos falecidos, são encarados com certa idolatria. E para muitos, suas palavras têm mais valor do que a palavra de Deus. Isso é sério. E outra coisa que vai ser realmente o último grande engano, Satanás ele vai aparecer como um ser de luz, afirmando ser o próprio Cristo, vai personificar a Cristo. O inimigo está se preparando para enganar o mundo inteiro por seu poder operador de milagres. Ele pretenderá personificar os anjos de luz, personificar a Jesus Cristo. Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15. 2 Coríntios 11, versos 14 e 15. Todos esses versículos que eu trago, irmãos, eu peço ao Senhor em oração que vá colocando aqui a palavra de Deus intercalando, porque nós precisamos ter esses textos bem firmados, viu, na nossa mente, para que nós possamos reconhecer o engano quando ele aparecer. 2 Coríntios capítulo 11, versos 14 e 15.
Quem achar pode ler. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Isso, olha só o que a palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo nos adverte que Satanás, ele pode aparecer e se transformar como um anjo de luz. E ele começa dizendo assim, não é de se admirar, não é de se admirar. Então, se nós estivermos bem firmados na palavra de Deus, não vamos cair nesse engano. E Satanás, ele se assemelha a Cristo em todos os sentidos, quando ele aparecer querendo ser o próprio Cristo. E se não queremos ser enganados, não podemos resistir o quê? A verdade, mas procurá-la como quem procura um tesouro e pelo poder de Deus buscar vivê-la. Olha o que ela diz aqui. Nos últimos dias, ele, Satanás, se apresentará de tal maneira que faça os homens crerem que ele é Cristo vindo pela segunda vez ao mundo. Ele se transformará, na verdade, em anjo de luz, mas ao passo que ostentará em todos os sentidos a aparência de Cristo, até onde possa chegar a simples aparência, isto não enganará a ninguém, senão aos que, como Faraó, estão procurando resistir à verdade. Então, aqueles que estão buscando a verdade de todo o seu coração, estão buscando o batismo do Espírito Santo, irmãos, não vão ser enganados. Agora, aqueles que estão procurando resistir à verdade, a verdade presente, esses sim cairão no engano de Satanás. E Satanás, ele dá a impressão de que responde às orações dos santos. Olha só. Amado, se tem algo que eu desejo do fundo do meu coração, é que Cristo venha. E que eu possa ir morar com ele em seu reino de paz, em seu reino de justiça e de amor. E eu creio que isso Amém. tem sido o desejo de todos nós. Amém, irmão? Como Jó, que ele disse, de saudades me desfalece o coração dentro de mim. Pois bem, Satanás, ele está vendo o nosso anseio. E sabe o que ele está arquitetando? É algo tão forte que eu vou pegar aqui o livrinho, depois eu vou ler aqui no livrinho. Eu não coloquei aqui no slide, não. Ele está arquitetando um engano, ele é tão bem feito, tão parecido com o genuíno, que ninguém vai escapar, senão os que têm fortalecido a sua fé e perseverado em conhecer ao Senhor a cada dia. Quando João ele teve a visão do Apocalipse e viu um anjo lá no capítulo 19, o que foi que ele fez? Lembram? Prostou para adorar. Ele se prostrou para adorar o anjo. O anjo disse, epa, levanta, que eu sou conservo teu dos teus irmãos, adora a Deus. Se não fosse o suficiente, quando nós vamos lá para o capítulo 22 de Apocalipse, nós vemos João fazendo a mesma coisa. Ele se prostra novamente para adorar o anjo manda levantá-lo, manda que ele se levante novamente. E o que nos faz pensar que o engano de Satanás será uma aparição qualquer? Eu vou ler esse tópicozinho aqui na íntegra, tá bom? Porque eu achei ele importante demais. Se você tiver o livrinho aí, você pode acompanhar comigo, que é esse tópico aqui. Satanás dá a impressão de que responde às orações dos santos. Olha só, irmãos, respondendo às orações dos santos. É demais, né? Ele é muito atrevido. Olha o que diz aqui a serva do Senhor. Satanás percebe que está prestes a perder a sua causa. Não pode iludir o mundo inteiro. Ele faz um último e desesperado esforço para vencer os fiéis pelo engano. Efetua isso personificando a Cristo. Cobre-se com as vestes da realeza que foram acuradamente descritas na visão de João, ou seja, Satanás ele vai procurar ficar bem o mais que ele puder parecido com a visão que João teve ali no capítulo 1 de Apocalipse, a visão que João teve de Jesus. Tem poder para fazer isso. Aparecerá a seus seguidores iludidos, o mundo cristão que não recebeu o amor da verdade. Antes, teve prazer na iniquidade, na transgressão da lei, como Cristo vindo pela segunda vez. Então, ele vai imitar, tentar imitar
a vinda de Cristo. Ele se proclama o Cristo e é aceito como tal, um ser imponente e belo, revestido de majestade, com voz suave, palavras agradáveis e uma glória não superada por coisa alguma que olhos humanos já contemplaram. Será uma visão estarrecedora, irmãos. Nós precisamos estar preparados ou vamos cair no engano. Então, seus enganados e iludidos seguidores soltam uma exclamação de vitória. Cristo veio pela segunda vez, Cristo veio, ele levantou as mãos assim como fazia quando esteve na terra e nos abençoou. Olha só. Os santos observam o que se passa com estupefação. Eles também serão enganados? Adorarão a Satanás? Há anjos de Deus ao seu redor. Amém? Louvado seja Deus. É ouvida uma voz clara, firme, musical, dizendo: olhai para cima. Irmãos, essa frase da irmã White, ela repete diversas vezes. Ela diz: olhem para cima, olhai para cima. E esse olhar para cima é justamente nós mantermos nossos olhos fixos em Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Aqueles que oravam tinham um só objetivo: a salvação final e eterna de sua alma. Este objetivo estava constantemente diante deles, a vida imortal prometida aos que perseveram até o fim. Oh, quão sinceros e fervorosos tinham sido seus anseios! O juízo e a eternidade estavam à vista. Pela fé, os seus olhos estavam cravados no trono resplandecente, perante o qual terão de comparecer as pessoas vestidas de branco. Isto os impedia de condescenderem com o pecado. Mais uma tentativa, e então será usado o último ardil de Satanás. Ele ouve o incessante clamor de que Cristo venha. Como eu falei aqui, nós ansiamos a volta de Jesus e nós clamamos para que ele volte logo. É o desejo ardente do nosso coração, estar para sempre com o nosso Salvador. E Satanás sabe disso. Ele ouve esse nosso incessante clamor de que Cristo os liberte. Essa última estratégia é personificar a Cristo e fazer com que eles pensem que suas orações estão sendo atendidas. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, porque nós temos o desejo de ver o nosso Salvador voltar, mas nós precisamos do Espírito Santo para nos dar o discernimento necessário para que quando todas essas obras maravilhosas de Satanás começarem a acontecer, nós possamos identificar que é falso, que é um engano, que não é o nosso Jesus. Porque Jesus disse que nós conhecemos ele. Ele diz: as minhas ovelhas me conhecem a mim, elas escutam a minha voz, elas conhecem a minha voz e eu as conheço. Então, se nós tivermos esse relacionamento pessoal com Cristo, essa intimidade com o Senhor a cada dia, nós não seremos enganados. Eu só queria que as pessoas entendessem isso. E ela diz assim, próximo tópico: como a falsificação difere do que é genuíno. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 24, versos 26 ao 27. Mateus Eu posso... 24, pode ler. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Obrigada, mãe. Então, por mais que Satanás ele tente imitar a volta de Cristo, isso aqui que o Senhor colocou como a sua vinda, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, Satanás ele não vai conseguir imitar isso aqui, não. Então, o que é que ele vai fazer? Vai vir como Cristo? Vai. Tentar imitar a Cristo? Vai. Vai aparecer e curar as pessoas, disfarçar seus ministros, né, como se fossem os seus anjos maus, como se fossem ministros de justiça? Vai. Só que o que é que ele vai fazer?
vai aparecer, tá ali, ó, tá ali, de repente ele tá dentro de uma casa, de repente ele tá no deserto, de repente ele tá naquele lugar, mas assim, não vai ser assim a vinda do nosso Salvador. E a irmã White diz que não será permitido a Satanás imitar a maneira do advento de Cristo. Não obstante, mas, porém, todavia, olha só, imitará tão bem a justiça que, se fosse possível, enganaria os próprios eleitos. Cabeças coroadas, presidentes, governantes em altos postos, curvar-se-ão ante suas falsas teorias. Então, os maiores representantes do mundo, irmãos, no aspecto religioso, político, militar, todos vão se curvar diante das falsas teorias de Satanás. Mas, se nós estivermos bem firmados, conhecendo o nosso Salvador, ele não vai conseguir nos enganar. E serão realizados milagres. Olha só. Enfermos serão curados à nossa vista. Milagres se efetuarão aos nossos olhos. Estamos nós apercebidos para a prova que nos aguarda quando as mentirosas maravilhas de Satanás forem mais amplamente exibidas? Olha só, eu passei por uma experiência bem interessante. Eu fui a um evento de uma pessoa da igreja. Só que quando eu cheguei lá, começaram os louvores e era tipo um culto de gratidão. Só que os louvores, todos eram de fora. Não tinha nenhum da igreja. Ela já começou por aí. Depois, na hora de abrir a palavra, eu pensei que fosse um pastor, uma esposa de pastor, ou uma irmã da igreja mesmo. Mas ela convidou como se fosse uma pastora de outra denominação. E quando a mulher começou a falar, eu comecei a me sentir mal. Todo mundo dava amém, aleluia, glória a Deus, e eu fiquei assim, né? Eu digo, meu Deus, será que só eu estou me sentindo mal aqui nesse meio? E, de repente, uma criança de uma das convidadas que estava lá fora começou a gritar, desesperado, chorar. Aí, umas correram lá para fora e disseram que ele tinha machucado o braço, parece que tinha virado o braço. E o menino não parava de gritar. Aí, essa pastora, né, prontamente levantou, vamos orar, vamos orar. Aí, Deus, não sei o que, misericórdia, aquela oração toda, né, começou. E todo mundo se levantou, as mulheres começaram. Aí, e eu me levantei e fiquei com vergonha, né, disse, meu Deus, por que eu estou me sentindo mal? Eu deveria estar orando pela criança. E fechei os olhos assim e fiz aquela oração, né? Disse, meu Deus, tem misericórdia dessa criança, cuida dela. De repente, a mulher que estava orando começou a assumir a voz dela. Aí eu abri os olhos, né? Quando eu olhei, ela estava lá fora. Quando ela chegou diante da criança, que ela se curvou, o menino parou de chorar na hora. E eu fiquei estarrecida com aquilo. Eu disse, meu Deus, a criança estava gritando tanto. De repente, parou. E a mulher só fez se abaixar ali na frente dele. E o menino parou de chorar na hora. E todo mundo ficou assim, né? E, e eu pensei, né, na hora, Senhor, será que eu sou uma pessoa ruim? Porque essa mulher chegou ali, o menino parou de gritar, a dor passou. E quando foi depois, minha mãe estava num grupo dessas mulheres, eu tinha saído já, um grupo de WhatsApp, e ela disse que mostraram o raio-x do braço do menino, disse que realmente tinha saído o osso do lugar. E quando levaram para engessar, que foram confirmar o que tinha acontecido, o braço dele já estava bom, não tinha mais nada. Aí disse que no grupo começou, glória a Deus, foi a oração da pastora, e pá, 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 aquela coisa toda, né? Aí foi que a ficha caiu. Eu disse, mãe, nós passamos por uma experiência de grande conflito, porque é o que vai acontecer nesses últimos dias. As pessoas, da mesma forma que o inimigo ele causa o mal, ele vem e causa confere a cura à pessoa como se fosse assim uma obra de Deus para poder enganar as pessoas. Então assim a gente tem que ter muito cuidado porque essa mulher ela era como se fosse uma diretora de um grupo ecumênico. Estão entendendo a situação? E algumas das nossas irmãs da igreja estavam unidas a esse grupo. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Nós temos uma mensagem preciosa.
E ela é uma mensagem diferenciada. Então, como é que nós queremos levar a mensagem às pessoas se nós estamos nos unindo ao que elas acreditam? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E é o que ela falou aqui, que realmente enfermos serão curados à nossa vista. Os milagres vão ser realizados aos nossos olhos. Ali foi um ossinho que saiu do lugar. E quando for uma pessoa que nunca andou na vida? E quando for um cego vendo? E quando for alguma coisa mais forte? Ou até no meio de um familiar, da nossa família, ou de alguém que nós conhecemos? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. E a Bíblia é muito clara que Satanás ele faria descer até fogo do céu. Vamos ler logo esse texto aqui, que está em Apocalipse, capítulo 13, e o versículo 13. Apocalipse 13, 13. Jesus, ele disse no sermão profético que surgiriam falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, os próprios escolhidos. E aqui em Apocalipse, o Senhor também nos adverte. O que que vai acontecer? Pode ler quem achar. Também faz grandes sinais na presença dos homens, de tal maneira que até faz descer fogo do céu à terra. Isso, obrigada. Então, olha só, olha o que ela diz aqui. São os prodígios de mentira do diabo que levarão o mundo cativo, e ele fará descer fogo do céu à vista dos homens. Ele operará milagres. Esse maravilhoso poder enganador de milagres abrangerá todo o mundo. Então, Satanás, ele também realiza milagres. Próximo tópico. Satanás será deificado. À medida que se aproxima o segundo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, instrumentalidades satânicas são impelidas por um poder de baixo. Satanás não somente aparecerá como ser humano, mas personificará a Jesus Cristo, e o mundo que tem rejeitado a verdade o receberá como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Milagres não provam coisa alguma, nós acabamos de ver. Ide a Deus por vós mesmos. Irmãos, precisamos ir ao Senhor por nós mesmos. Orai pedindo iluminação divina, para que possais saber que conheceis o que é verdade, de modo que, quando se manifestar o maravilhoso poder que realiza prodígios, e o inimigo se apresentar como anjo de luz, possais distinguir entre a genuína obra de Deus e a imitação dos poderes das trevas. Irmãos, o Espírito Santo deseja nos dar esse discernimento, mas nós precisamos buscá-lo e aceitá-lo. E os milagres não podem tomar o lugar da Bíblia. A palavra de Deus precisa ser soberana em nossa vida. Olha o que diz aqui. A Bíblia nunca será suplantada por manifestações miraculosas. A verdade precisa ser estudada, precisa ser pesquisada como tesouros escondidos. Irmãos, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente cava na palavra de Deus, mesmo que a gente leia o mesmo texto 1000 vezes o Senhor tem algo novo para nos oferecer. Então, a gente precisa fazer o quê? Como ela diz aqui, ó. Apegai-vos à palavra, recebei o enxerto da palavra, que torna os homens sábios para a salvação. Então, você deseja ser sábio para a salvação, sábia para a salvação? O profeta Daniel diz que os sábios entenderão. E o engano, ele é quase universal, é o nosso último tópico dessa noite. E ela diz que há necessidade agora de homens e mulheres que trabalhem com diligência, buscando a salvação de almas, pois Satanás, como poderoso general, tomou o campo, e neste último tempo que resta, ele está trabalhando por todos os métodos concebíveis para fechar a porta à luz que Deus quer que chegue ao seu povo. Então, enquanto o Senhor, enquanto o Espírito Santo está abrindo as portas e querendo nos conceder mais luz, Satanás ele está tentando impedir. Mas se nós nos submetermos a Cristo, como diz a palavra, Satanás ele fugirá de nós. Amém?
E, irmãos, já está acontecendo no meio de nós uma grande sacudidura. Mas essa sacudidura, ela está caminhando para o seu desfecho. E nós vamos ver no nosso próximo capítulo, no nosso próximo estudo do livro Eventos Finais, no capítulo 12, é justamente sobre esse tema, a sacudidura. Nós já tivemos um estudo com esse tema aqui na nossa classe. Quem estava presente, eu creio que vai lembrar. Então, nós vamos relembrar esse assunto que é importante que nós conheçamos, para nós sabermos qual é o nosso lugar nesse grande conflito. Então, deixa eu fechar aqui. Pronto. Parar aqui a gravação.